Boa noite, pessoal. Estamos iniciando agora o nosso webinar. Sejam todos muito bem-vindos. Agradecemos a presença de vocês e por passarem esse tempinho aqui com a gente nessa noite de terça-feira. Eu sou a Alice e eu vou guiar vocês pelo nosso webinar de hoje, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre inovação em compliance, com um foco muito especial em inteligência artificial. Vamos começar falando sobre inovação e compliance dentro das empresas e, na sequência, falar sobre as novas tecnologias. No final, abriremos um espaço para perguntas e respostas, mas fiquem à vontade. Se surgir dúvida aí no meio do caminho, pode ir mandando aqui no chat que a gente vai recolher tudo e responder todas no final, tá bom? Então, aqui é a nossa agenda dos temas que serão abordados e, no final, as perguntas e respostas. Este é um webinar organizado pela OK. Nós somos uma startup focada em compliance, contabilidade e finanças. Nosso objetivo é ajudar empresas e pessoas a navegarem na complexidade dessas áreas, reduzindo tempo e custo com tecnologia, em especial com a inteligência artificial. Pessoal, nós tivemos uma mudança de última hora. Infelizmente, a Carla Valente, da Pluxee, não vai poder participar com a gente hoje, mas, felizmente, a Daniela Rosa, que é advogada, Daniele Rosa, mil perdões, que é advogada, consultora e conselheira, aceitou nosso convite para participar do nosso webinar. Ela vai falar um pouco mais sobre os desafios, estratégias e oportunidades de inovação para a compliance, do ponto de vista de uma gestora, trazendo, é claro, sua grande experiência na área. Daniele, muito obrigada pela sua presença com a gente hoje. A palavra é sua. A gente ainda não te escuta. E agora, estão me ouvindo? Agora, perfeitamente. Quem sabe faz ao vivo, né? Pessoal, prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer o convite. Estou muito feliz, né, por poder participar e compartilhar um pouco do tema. Bom, meu nome é Daniele Rosa, eu sou fundadora da Intento Compliance, tenho uma consultoria especializada em mercado financeiro de capitais, que atua principalmente com compliance, riscos e PLD, e atuo há mais de 20 anos em setores como banco comercial, instituições financeiras em geral, como bancos de investimentos, seguradoras, gestoras, e hoje como consultora, né? Vou começar falando com vocês, primeiro sobre a introdução, né? Trazer uma introdução e a inovação em compliance e a importância disso no dia a dia de uma empresa, seja ela instituição financeira, seja ela de um mercado mais regulado, né? Em termos simples, acho que a maioria aqui já deve ser do setor, mas não posso deixar de trazer uma introdução falando um pouco sobre a perspectiva e o que é o compliance, né? Que é o conjunto de práticas e diretrizes que são adotadas pelas empresas para garantir conformidade com as leis, regulamentos e normativos. E, a partir disso, realizar a avaliação de riscos de cada empresa, né? Nos mercados muito regulados, pode ser particularmente desafiador implementar o compliance e acompanhar alguns aspectos como regulação, know your client, know your partner, monitoramento de contratos, e o dia a dia de PLD, cadastramentos em geral, né? E daí a grande importância e relevância quando a gente fala de adequação aos normativos, mitigação de riscos, avaliação de imagem legal, financeira, reputacional de uma empresa, para que seja estabelecido e implementado o seu programa de compliance. E dentro dessa realidade, inovar é fundamental, né? Eu não sei quem aqui atua com o mercado regulado. Eu lembro de há 20 anos atrás a gente fazendo análise de coisas e anotando no seu papelzinho, ou no Word, ou no Excel, e grandes planilhas em relação, principalmente a temas como regulação, PLD, cliente, suitability, e o quanto
isso era trabalhoso, volumoso, permeado de risco operacional, né? Hoje a gente tem a nuvem, mas vai que você perde toda essa documentação, todo esse arquivo, e digitalizava isso várias vezes, e hoje a gente tem uma realidade um pouco diferente, ou que pode ser diferente, né? E dentro disso, a inovação permite a implementação de novas ideias, processos, tecnologia e práticas para a melhora dessa eficiência, da eficácia em conformidade e também no dia a dia, simplificar as atividades da área e esse tipo de coisa. Agora eu vou falar um pouquinho das estratégias ou possíveis estratégias de gestão de inovação, em especial nos mercados mais regulados, né? Que acho que é o objetivo aqui da nossa conversa. Ele permite a melhora na detecção dos riscos, a redução dos custos, aumenta a promoção da integridade interna, facilita as ações de treinamento, a transparência dos processos da empresa, né? Quando a gente passa por uma due diligence, ou quando a empresa passa por uma due diligence, conseguir mostrar como funcionam os seus processos, como, por exemplo, pensando em processos que precisam de uma avaliação de risco, como os normativos, ou Know Your Client, Know Your Partner. Como você chegou naquela avaliação de risco alto, risco médio alto, como foi feita essa avaliação, ela é subjetiva, cada vez que alguém analisa, trata esses aspectos como diferentes, ou você consegue demonstrar que existe um processo contínuo e aplicabilidade igual, né? Ou pelo menos uma tentativa disso de uma forma mais transparente e mais linear em relação à maior parte do processo. E daí, hoje a gente tem uma série de iniciativas disponíveis e que podem simplificar não só a área de compliance, mas como direcionar os esforços da empresa. O que isso significa? Que você não vai ter no dia a dia da sua área alguém direcionado o tempo inteiro para atividades muito operacionais ou mergulhado, né? Em coisas que são ultra repetitivas, com o aumento desse risco operacional, com perda de processo ou interrupção. E daí eu separei alguns exemplos, né, para a gente pensar um pouco no como tem sido nesse mundo mais moderno. O uso de analytics e big data para monitoramento das transações, identificação de padrões suspeitos em PLD, verificação de dia a dia mesmo, né, de transações, sejam bancárias, ou de cartão de crédito, ou de aplicações, ou de padrões de comportamento, como, nossa, essa pessoa mudou de endereço 3 vezes no último semestre, será que aqui não aumentou o risco, não tem um alerta diferente? A utilização de treinamentos interativos e gamificação para as áreas, o desenvolvimento de programas de treinamento que tornam o aprendizado mais envolvente, né? E que você consegue trazer um pouco mais de adesão, porque é mais interessante para o ouvinte, além de ser com uma comunicação mais simples, né? No sentido de que você não tem grandes treinamentos, muitas vezes elaborados ou ministrados, quem de fato não tem seja tanta familiaridade com o tema, seja não estar dentro da sua equipe e trazendo uma linguagem que funcione melhor para o seu público. Automação de processos, o uso de processos e robotização para automatizar as tarefas repetitivas, como revisão dos documentos e verificação da conformidade. Aqui, em particular, a utilização de sistemas ou processos de inovação que façam, por exemplo, assim como existe para os normativos, para a leitura de documentos, para padrão de identificação de pessoas, para a leitura facial. Hoje, por exemplo, a gente tem uma carteira de identidade e uma CNH padrão no país, e a partir disso você conseguir fazer leitura de campos e, de repente, seu cliente não precisar realizar o preenchimento de cada item, né? Isso aparecer pré-preenchido para ele. Ou realização de reuniões, isso é uma das coisas que os meus clientes mais utilizam, com as atas realizadas por inteligência artificial, que vai fazendo essa descrição ali
da reunião conforme ela vai acontecendo, e no final você faz somente um ajuste e já faz uma assinatura, já tem aquilo em tempo real, não tem que circular por e-mail e esse tipo de coisa. E coisas que são mais polêmicas, né? Como a utilização de chatbots e assistentes virtuais. Quem nunca precisou conversar com uma loja ou fazer uma troca, e você fica ali no chatbot, né? Que se for bem construído, por exemplo, eu acho uma metodologia bastante eficaz quando a gente fala de canal de denúncias, que várias vezes quem está denunciando está permeado de emoção e não consegue fazer um relato, né? E daí o chatbot vai conduzindo a conversa, pergunta o que aconteceu, como isso seguiu, traga um exemplo, traga outro exemplo, aconteceu com mais pessoas. Então, ele pode trazer um direcionamento para essa conversa, assim como mesmo numa loja virtual, quando você resolve fazer a troca do seu produto, isso pode acontecer e te levar ao seu protocolo final para, sei lá, de repente fazer a sua devolução por correios. E daí, dentro dessas propostas, né, e desse mundo cheio de novas possibilidades, vou falar agora um pouco sobre os desafios na implementação, né, dessa inovação e possíveis soluções para você mitigar, né, para a gente tratar isso no dia a dia de cada empresa, né? Seja porque é difícil trazer, muitas vezes, dentro de uma estrutura que já está consolidada, ou mesmo quando você vai implementar o seu programa de compliance, trazer uma solução que não é usual, né, no mercado, ou trazer uma novidade que é muito diferente da estrutura da empresa, ou como os dirigentes pensam, num primeiro momento, perceber que existe uma possibilidade de resistência à mudança, né? Isso é inerente ao ser humano, a gente trazer algumas barreiras iniciais e um apego por ter um costume à realização de processos antigos, e relutar um pouco em relação a essas novas tecnologias. Isso vai entregar um pouco a minha idade, mas eu não sei se aqui tem alguém que ainda era da época do fax, né? Antigamente, quando a gente fazia algumas operações de mercado financeiro, para validar isso, tinha que ter o envio do fax com assinatura das pessoas autorizadas, ou o envio de uma boleta por e-mail, que depois foi substituído dessa forma. E hoje em dia, a gente não só não tem mais isso, porque são transações eletrônicas, como até mesmo os contratos, a gente tem as assinaturas digitais. Então, a gente passar por um cartório, às vezes eu fico pensando, será que isso é uma coisa que vai existir para a vida inteira? Que a gente vai ter processos que de fato estão ali por algum motivo particular, mas a maioria das coisas passa a circular de fato de forma digital, em um ambiente que acaba sendo mais seguro, inclusive, para a produção de evidência, armazenamento, já que você não tem papel, possibilidade de destruição daquilo, sumiço de documentos, inundação, incêndio, né? Você tem um backup de documentos que sempre foram digitais, isso sem falar na questão de ESG, né? De a gente não imprimir e colocar tanto papel no mundo. A questão dos custos e recursos, né? O primeiro, o desafio de você trazer uma nova formação para quem vai utilizar a ferramenta, porque não vai passar, por exemplo, o tempo inteiro operacionalmente ali direcionado, e o custo de tempo de implementação disso. Trazer a justificativa que todo processo novo tem, de fato, um custo de implementação inicial, mas que o resultado disso é de uma fluidez e intervenção muito menor dentro de uma instituição, né? Na medida que você tem fluxos automatizados ou de mais fácil leitura, você consegue, inclusive, permitir que, de repente, uma atividade que é feita por um analista e que acaba sendo direcionada a um recurso super valioso ou muito mais caro dentro da empresa, seja direcionado para uma pessoa que está num treinamento inicial, porque é um processo mais consolidado e que, de fato, tem uma análise por inteligência artificial ou uma pré-análise, e essa pessoa vai trazer apenas um direcionamento ou tratamento do que foi apontado ali, e de acordo com um risco já avaliado, né? Seja ele alto, que vai ter um tratamento por alçadas superiores, ou médio baixo, que vai provavelmente estar dentro do dia a dia da empresa ou da própria área de compliance.
Outro ponto que eu acho que vale muito a pena trazer é a integração dos sistemas, né? Garantir que essas novas tecnologias sejam integradas com sistemas já existentes e que no dia a dia você tenha quase que como uma mágica, né? De um retorno direcionado para uma coisa customizada para a sua empresa, isso é muito valioso, porque você tem toda a relação em cadeia com muito mais facilidade. Vou dar um exemplo ilustrativo disso. A cadeia de PLD. A cadeia de PLD tem início lá com o cadastramento, coleta, identificação de dados, né? Seja de um cliente, de um parceiro, ou de um prestador de serviços, e ela tem uma série de análises, seja de documento, de contrato, de prazo, de riscos, que se for automatizado, você tem toda a cadeia com apenas um monitoramento sendo realizado de uma forma mais customizada quando esse risco foi apresentado como alto. E daí, quando você tem riscos mais baixos, isso vai estar dentro do seu monitoramento, uma eventual revisão de risco, seja por uma alteração regulatória ou por teste e monitoramento no dia a dia mesmo, mas você não vai ter vários analistas ali, né? O tempo inteiro olhando o mesmo documento, a mesma coisa, o mesmo processo, e cada um com uma interpretação daquele normativo, do quanto aquilo é importante, do quanto aquele risco é diferente. Mesmo que você tenha uma tabelinha de risco, muitas coisas ainda acabam sendo uma análise individual, né? E daí o que você pode ter no seu dia a dia pensando em superar esses desafios? Tratar essa implementação de forma faseada. Quando você implementa qualquer novo sistema ou qualquer nova política, qualquer nova ideia nos lugares, é legal que você traga isso progressivamente, para que as pessoas passem a ter familiaridade, mais conforto e seja de fato uma ferramenta de utilização eficaz, né? E buscar o feedback contínuo do usuário. Ouvir as necessidades deles, se está sendo atendido, se a linguagem tal seria melhor, essa fonte não é tão legal, gostaria que o alerta fosse de um outro jeito, e tentar fazer essa customização com o prestador de serviço, né? E sem desconsiderar que tem a necessidade de treinamento desse novo usuário e o patrocínio da liderança, né? Que tem que acreditar nessa nova implementação, enxergar vantagens nisso, também entender que é um novo fluxo com mais fluidez. Acho que era um pouco do que eu tinha para trazer do dia a dia e de eventuais desafios nessas soluções. Muito obrigada, Daniele. Acredito que todos tenham conseguido absorver bastante, né? É uma área muito complexa, não tem como falar sobre tudo nesse pouco tempo que a gente disponibiliza, né? Mas acredito que deu para absorver bastante coisa. Eu já queria apresentar aqui o Bruno, que vai agora falar, que é o nosso CEO da OK, que vai falar agora um pouquinho para a gente sobre inteligência artificial. Bruno? Obrigado, Alice. Muito boa noite a todos que estão com a gente aqui hoje. E obrigado especial a Daniele por trazer esse conhecimento valioso para o nosso webinar. Bom, meu nome é Bruno, eu sou CEO da OK. Eu tenho mais de 20 anos de experiência com tecnologia. Comecei a criar software no final dos anos 90, participei de projetos em empresas de todo porte e abri algumas startups. A OK eu fundei há alguns anos com o Eric Barreto. O Eric é professor e autor na área e juntos nós dois notamos que havia uma oportunidade se formando no mercado. Então, de um lado, o trabalho das áreas de compliance no Brasil foi ficando cada vez mais complexo e de outro, estavam surgindo novas tecnologias que podiam inaugurar uma nova fase ali nas empresas. E assim a gente criou a OK. Então, a gente passou os últimos anos junto com a Microsoft, o Google e o Insper, construindo uma solução de inteligência artificial para compliance. Mas a gente vai começar falando sobre inteligência artificial, a trajetória dessa tecnologia, onde a gente está hoje, como ela impacta a compliance, e aí depois a gente fala um pouquinho sobre a proposta da nossa solução. Bom, a primeira pergunta, que talvez não seja tão fácil de responder, é o que é inteligência artificial. Esse é um termo um pouquinho abusado por marketing, por Hollywood, e também difícil de definir.
Mas uma forma simples de colocar é que são todos aqueles algoritmos um pouquinho mais complexos, né? Algoritmos que dão conta de tarefas que normalmente a gente precisa de intervenção humana. E aqui está uma visão de tudo que a gente pode colocar nesse termo. É muita coisa, como vocês podem ver, né? E tem algumas coisas nesse gráfico que fazem parte do nosso cotidiano há algum tempo e a gente nem percebe mais, né? Então, filtros de spam, o autocompletar enquanto a gente escreve um e-mail, recomendação de produto, recomendação de música no Spotify, recurso de direção autônoma, que está cada vez mais presente nos carros agora, prevenção de fraudes em transações financeiras. Tudo isso, né, são algoritmos um pouquinho mais complexos que a gente classifica como inteligência artificial. Agora, esses usos que eu comentei, né, já não impressionam muito a gente, e não é à toa. A inteligência artificial passou por algumas décadas que a gente chama de inverno da inteligência artificial. Então, foram décadas em que aconteceu muito pouco. E para dar uma ideia para vocês, a ciência que fundamenta os algoritmos que a gente usa hoje é das décadas de 40 e 50, né? Então, precisou de meio século de evolução de hardware, de evolução de software, para a gente ver a inteligência artificial sendo usada em larga escala, né? Um pouquinho mais larga escala nos anos 90, né? Começando com filtro de spam, com algoritmos de recomendação da Amazon. E é no final dos anos 90 também que a gente tem um computador derrotando um campeão de xadrez pela primeira vez. Então, nos anos 90, a inteligência artificial começa a se desenvolver, né, mas fica bastante estagnada nas décadas seguintes. São essencialmente os mesmos algoritmos, evoluindo bem devagar, né? E uma coisa que exemplifica bastante isso é que leva 20 anos para o computador derrotar um campeão mundial de Go, que é um jogo bem mais complexo que o xadrez, né? E essa estagnação a gente percebe também na rotina das empresas e na nossa rotina como consumidor, né? Como bem disse a Daniele, né? Quem aqui já teve o prazer de falar com um robô de atendimento e sair feliz dessa interação, né? Não é comum. E vejam as Alexas, as Siris, que ainda não entendem o que a gente está dizendo, né? Os melhores bots de atendimento, às vezes, são aqueles mais primitivos mesmo, né? Que você escolhe a opção de uma lista, como numa URA. E cadê a inteligência artificial nisso? Agora, nos últimos anos, acontece algo muito interessante. Chega uma nova geração de algoritmos. Algoritmos que a gente chama de inteligência artificial generativa, como o ChatGPT. Esses algoritmos vêm para mudar tudo em computação, né, e inauguram uma nova fase, que a gente chama de uma primavera da inteligência artificial. E é nessa primavera que a gente está ouvindo falar tanto de novo em IA. Ontem mesmo a Microsoft anunciou uma nova geração de notebooks com processadores dedicados para inteligência artificial generativa e que vão dar acesso a recursos novos do Windows. A própria Microsoft já tem esses novos algoritmos integrados ao Office, né, para quem paga por essa versão mais cara. O Google está integrando o seu buscador com as tecnologias novas. A Samsung está anunciando várias funcionalidades novas nos produtos, usando esses recursos. Então, o momento agora é da gente destravar o potencial dessa inteligência artificial generativa. E por que essa nova forma de inteligência artificial é tão promissora, né? O que tem por trás dela? Até então, né, até poucos anos atrás, o que a gente tinha de inteligência artificial era muito restrito a número, a identificação de padrão. Então, tem muitas soluções por aí, por exemplo, que ajudam a gente a detectar anomalias em números, né? Transações suspeitas, esse tipo de coisa. São soluções importantíssimas para as empresas e que já funcionam muito bem, né? Já tem uma maturidade muito grande, já vem de muitos anos. O que a gente não tinha até hoje era a inteligência artificial trabalhando bem com conteúdo, né? Trabalhando bem com conteúdo, com linguagem natural, com texto, com diálogo, com áudio, com imagens. E agora a gente tem essa tecnologia. Para quem nunca usou um chat GPT, um Bing Chat, o funcionamento é mais ou menos assim. A gente conversa com essas ferramentas como se a gente estivesse falando com uma pessoa, né? Por texto, por áudio, por vídeo. E os algoritmos conseguem não só entender bem a gente, como interpretar o que a gente quer dizer, né? E responder com muita riqueza. Então, eles podem responder com uma receita de cozinha, né, nova, usando ingredientes exóticos que eu tenho aqui à minha disposição e falo para ele. Podem responder com uma poesia ao estilo de Shakespeare sobre o mundo digital, né? Coisa que não existe por aí.
e podem responder interpretando se uma nova regulamentação se aplica à minha empresa e até elaborando uma política interna nova, um plano de ação, respeitando os parâmetros ali que eu informar para ele. Então, esses algoritmos têm o potencial de mudar bastante coisa, né, em muitas áreas, em educação, com tutores pessoais que entendem a trajetória do aluno, em saúde, com uma medicina cada vez mais personalizada, em finanças pessoais, jornalismo, mídia, né? O leque é grande. É difícil pensar em uma área onde essa tecnologia não tenha com o que contribuir, já que ela é essencialmente computadores pensando. Não com a complexidade de um ser humano, ainda com muitos erros, e a gente vai falar sobre isso, mas ainda assim competente o bastante para ajudar a gente em várias áreas. E vai ajudar a gente também nos escritórios, né? Então, tem muitas aplicações desses algoritmos para atendimento, marketing, financeiro, contabilidade e compliance. Então, já tem empresas reduzindo o tempo de atendimento dos clientes usando inteligência artificial generativa para apoiar na construção das respostas, e funciona bem. Já tem empresas usando esses algoritmos para produzir arte e argumento de peças de marketing, né? O pessoal de marketing consegue, por exemplo, em poucos minutos, fazer uma ilustração que levaria horas ali para ser criada do jeito anterior, sem esse apoio, né? E no financeiro, dá para usar para uma série de coisas, por exemplo, conciliar movimentações financeiras, né? Pegando ali algumas nuances das descrições das transações para fazer o match correto. Aqui na OK mesmo, a gente usa inteligência artificial para esses 3 propósitos. E isso vai aumentar muito a nossa produtividade, né? A gente falava sobre o inverno da inteligência artificial e foi um inverno bem longo nos escritórios, né? Há décadas, nossa rotina no escritório é a mesma, né? Essencialmente o mesmo Google, o mesmo Word, o mesmo Excel que a gente usa há 20 anos. Quase nenhuma inteligência artificial ali ajudando a gente no dia a dia. E agora isso muda finalmente, né? E muda a partir do momento em que a gente tem ferramentas especializadas para cada tarefa, né? E para o compliance tem muito espaço para isso. Recentemente, a KPMG fez um levantamento com milhares de empresas brasileiras para entender quais são os riscos que mais tiram o sono dos gestores. E mais do que risco financeiro, mais do que risco jurídico e até do que condições econômicas e políticas do Brasil, em primeiro lugar estão os riscos regulatórios. E eu acho que a gente pode tirar 2 conclusões disso, né? Uma é a importância do compliance, que nunca foi tão grande, né? Só cresce. E outra é que as empresas precisam de mais ferramentas de compliance para acompanhar as mudanças do cenário regulatório. Porque o desafio de manter uma área de compliance só cresce, né? Os reguladores têm trabalhado de forma muito acelerada, muito profícua, para dar conta do que está acontecendo na sociedade, né? Desde o cenário ambiental, que é cada vez mais desafiador, até as mudanças trazidas por novas tecnologias, né? A própria inteligência artificial deve trazer uma série de regulamentações novas. Então, a gente entende na OK que o desafio principal de compliance é informação, é conhecimento, né? É acompanhar, interpretar e reagir a um cenário normativo tão dinâmico, tão caótico, por vezes, né? Especialmente para as empresas mais reguladas, como instituições financeiras, seguradoras, companhias abertas. E aí, qual o potencial da inteligência artificial para ajudar nessas questões, né? A ideia é que a inteligência artificial participe de forma cada vez mais ativa do trabalho, né, como um membro da equipe, inclusive nessas tarefas que antes seria impensável ter um computador ajudando, como interpretação de texto. Isso gera, a gente entende que 2 ganhos principais, né? O primeiro ganho de eficiência, redução de custo, né? Ter a máquina fazendo mais coisa para a gente. Na nossa solução da OK, a gente estima com os clientes uma economia média de mais de 2.000 horas por ano, né? Mais adiante a gente vai ver como. E o segundo ganho é a qualidade, aumento de precisão, contar com os algoritmos para ter informações mais tempestivas, mais organizadas, os processos mais automatizados, né? Então vai ficar mais fácil ter acesso às informações que a gente precisa, no formato que a gente precisa, vai ficar mais fácil consumir e entender conteúdo. Se fala tanto, né, que nas últimas décadas
todo mundo é exposto a um volume muito grande de dados, informação, a inteligência artificial também vem para ajudar a dar sentido a tanta informação. E aí a gente pode pensar também, puxa, mas né, deve ter limitações e riscos nessas tecnologias, e com certeza tem. E uma primeira limitação muito importante é desatualização. Então, quando você usa um chat GPT, ele tem um conhecimento sempre desatualizado, né? Porque é caro e é demorado para treinar cada versão nova. Então, não dá para ter ali um chat GPT que sabe o que aconteceu ontem. Ele está sempre com uma data de alguns meses atualizada. Outro limite, que todo mundo que já usou o chat GPT encontrou com certeza, são erros, né? Que a gente chama de alucinação nesses algoritmos. A gente sempre tem que lembrar, ao utilizar um chat GPT, que eles não acertam sempre, né? Isso, na verdade, é uma coisa boa, porque é a mesma característica que permite que eles saiam com ideias novas, né? Façam paralelos, façam inferências, e essas são as alucinações, né? Quando ele está saindo com uma ideia nova, que às vezes está certa, às vezes é errada, ou às vezes é apenas uma ideia criativa. E é essa característica que permite que a gente use esses algoritmos como assistentes criativos também. Mas criatividade em compliance, né, não tem um limite ali muito alto. Então, a gente sempre tem que lembrar desse risco. E a terceira limitação é a falta de contexto. Quando a gente interage com essas inteligências artificiais, elas estão preparadas para falar sobre qualquer coisa, né? O mesmo algoritmo que me ajuda com uma receita de bolo, até uma questão legal. Isso não é ideal, porque requer sempre uma explicação minha, né, sobre qual é a intenção exata daquela interação, como que deve, o que eu espero do estilo de comunicação dele, quanto ele deve ser assertivo e assim por diante. Da mesma forma, falta para um chat GPT os detalhes, o contexto sobre a minha empresa. Então, se eu quero ajuda para entender se um regulamento se aplica à minha empresa, eu preciso contar tudo sobre a minha empresa para ele, né? Então, todas as características básicas ali que vão permitir essa análise. Agora, é uma tecnologia muito boa, né? A gente tendo em conta esses limites, trabalhando com muita atenção, né? Lembrando sempre disso, ou usando soluções específicas que já consigam contornar esses problemas, contornar essas limitações de alguma forma. E aí que eu quero contar para vocês sobre a solução que a gente desenvolveu aqui na OK, né? E a gente começa pela Ayla, que é a nossa inteligência artificial, e aí vai dar para materializar um pouquinho melhor para vocês quais benefícios a gente consegue trazer no dia a dia das equipes de compliance com inteligência artificial. Nossa equipe está trabalhando já há alguns anos, com a ajuda dos engenheiros da Microsoft, inclusive para criar uma inteligência artificial específica para compliance, né, e uma inteligência artificial que direcione melhor o seu propósito para compliance. E como a gente construiu a Ayla? Né? Primeiro, usando o que tem de mais moderno, né, à nossa disposição e testando muito, né, o melhor uso de cada tecnologia. Depois, com muito conteúdo. Tá? Então, esse conteúdo ele é fundamental para ela funcionar corretamente. E aqui a gente tem 3 elementos. Primeiro, milhares de cursos, vídeos e artigos sobre compliance, contabilidade, finanças, tributação. E esse conteúdo é produzido por uma rede de especialistas parceiros da OK. São professores, profissionais com muita experiência no mercado, gente muito qualificada que a gente convida para produzir essa informação há anos. Além disso, a gente captura em tempo real todas as novidades normativas, notícias, tudo que está acontecendo nos reguladores, nas entidades no Brasil e o histórico completo disso, né? Então, hoje a gente tem centenas de milhares de publicações desse tipo, desde a CVM para as companhias abertas, até o Banco Central, para as instituições financeiras, passando pelo governo federal, algumas geografias, como a Prefeitura de São Paulo, e outras que a gente vai adicionando conforme os clientes vão requisitando. Então, a gente traz toda essa informação também em tempo real para a nossa base. E, por fim, uma base de dados bem grande que a gente tem, com análises detalhadas que a nossa rede de especialistas faz sobre as principais regulamentações. Tá? Então, com essa camada de conteúdo todo, a gente consegue fazer com que a Ayla se fundamente nesse conteúdo que já existe. Né? E aí vai estar sempre atualizada e sempre ali contando com um conteúdo
curado, com um conteúdo revisado, atualizado, com o que está acontecendo no mundo real. E aí a gente evita aqueles problemas, né, de erro, de alucinação, de informação desatualizada. E em cima disso tudo, a gente adiciona os metadados, as características principais dos usuários das empresas. Então, aqui é para resolver aquela limitação do contexto. Então, quando a gente ativa uma empresa na plataforma, a gente mapeia essas características já, que facilitam para o algoritmo entender, né, quais mudanças normativas impactam aquela empresa, quais leis se aplicam, qual o calendário regulatório dela, e assim por diante. Com tudo isso, pessoal, a gente quer que a Ayla seja uma companhia indispensável para equipes de compliance, né, fornecendo insights, ajudando nas tarefas do dia a dia, provendo informações, né, atualizadas, corretas e automatizando a rotina das equipes. Muito bem, então, essa é a nossa plataforma, a OK Compliance, é por aqui que a gente interage com essas informações todas e com a Ayla. A ideia do OK Compliance é que seja uma plataforma unificada, né, onde a gente reúne a Ayla e os especialistas. Compliance é uma área, no nosso entendimento, sensível e importante demais para a gente deixar na mão só do algoritmo. Então, essa rede de especialistas que cria o conteúdo da OK também participa ativamente das rotinas da plataforma. Aí a plataforma unifica todo esse conteúdo que a gente captura e produz, com os insights dos especialistas e da inteligência artificial, e com as ferramentas de gestão, de automação, de produtividade. E agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho da nossa solução. Então, aqui está o OK Compliance, né? Ao entrar nele, a primeira coisa que a gente vê é um retrato do que está acontecendo nos reguladores, tá? Quantas normas, leis, documentos, consultas públicas e notícias foram divulgadas, né? Então, eu estou vendo aqui que na última semana, nos últimos 7 dias, são mais de 200 itens, só que 15 deles a plataforma identificou como importantes, e 15 deles como relevantes para a minha empresa, né? Então, aqui já está sendo feito aquele filtro de quais novidades importam para a minha empresa, né, de acordo com as características dela. E aqui embaixo, algumas divulgações mais notórias, mais importantes. Agora a gente vai para a timeline, que é a nossa biblioteca normativa. Então aqui a gente reúne centenas de milhares de publicações desde 1960. Então tem todas as leis, regulamentações, todos os documentos que importam para a gente. E aqui é muito fácil de encontrar o que eu preciso, né? Digamos que eu queira ver só regulamentações, né? E da Receita Federal, por exemplo. Então aqui ele vai me dar isso. E aqui eu ainda posso filtrar, por exemplo, pelos tipos de publicação da Receita. Digamos, pareceres. Ele vai mostrar só os pareceres. Posso filtrar também pelo status, se está vigente essa norma, por um período específico, né? Então, tenho todas as ferramentas para extrair aqui o que eu preciso. E voltando para a visão unificada, onde eu vejo todos os itens, também é muito fácil filtrar todas essas normas aqui pelo que é mais importante, né? Tanto o que tem alguma importância, quanto aquilo que é realmente relevante para a minha empresa. Aí ele vai trazer já essa visão específica para mim. Eu estou logado aqui como OK, então vocês veem esse selinho da OK. E ele indica que esses itens aqui podem ser de interesse para mim, né? Podem me impactar. Nas últimas divulgações, um exemplo legal aqui é essa publicação do IFRS. Aqui a gente está vendo, né, quando que ela foi divulgada, quais tipos de empresa ela impacta, e percebam que é uma publicação aqui no conteúdo originalmente em inglês, né, mas o resumo da Ayla, os comentários da Ayla já são em português, e um pouquinho mais para baixo eu tenho os comentários da Giovana, que é uma das especialistas, né? Então, esse é o poder da gente envolver a inteligência artificial e os especialistas como a Giovana aqui, que entende tanto de compliance. A inteligência artificial faz uma análise instantânea de documentos de qualquer tamanho, né? Pode ter 100 páginas,
E os especialistas fazem uma análise mais aprofundada, que vai levar algumas horas para ficar pronta, naturalmente, mas vai ter todo o contexto humano que é tão indispensável. Esse aqui é um trabalho que a gente, né, sabe que demanda dezenas de horas mensais das equipes de compliance, né? Acessar cada um desses reguladores diferentes, identificar as divulgações novas, entender cada uma delas e qual o impacto, né, direto na empresa. Tudo isso é o que a gente já entrega pronto, então, para os usuários da plataforma, né, fazendo com que as equipes possam se ocupar com a adequação, não com filtrar esse mar de informação que vem dos reguladores. A Ayla também está me sugerindo aqui outras publicações relacionadas a essa. E, aqui na Bim Aprenda, conteúdo produzido relacionado a este assunto, né? Então, esses são aqueles artigos e vídeos todos que a gente traz aqui relacionado a cada uma dessas divulgações. O OK Compliance também tem uma busca na qual a gente investiu bastante tempo para garantir que os clientes encontrem exatamente o que eles estão procurando, né? Então, eu posso buscar aqui, por exemplo, deixa eu voltar ao filtro geral para ele mostrar tudo, não só o que me impacta. Eu quero saber tudo que tem, por exemplo, sobre prevenção à lavagem de dinheiro, é um tema tão importante. E ele vai me trazer aqui, né, tudo que já foi publicado sobre o assunto, de notícias, a cartas circulares do Bacen, as resoluções do COAF, que dispõem sobre esse assunto. E outra coisa legal é que eu consigo salvar uma publicação do meu interesse, né? Eu posso favoritar essa resolução aqui, por exemplo, e ela vai aparecer na minha lista de favoritos. Junto com outras publicações aqui que eu quero analisar, de repente avaliar com a minha equipe. E por falar nisso, em avaliar um documento com a equipe, né, eu posso sempre adicionar, deixa eu escolher uma aqui, como esse ofício circular da CVM, eu posso sempre adicionar um comentário, iniciar uma discussão aqui com a minha equipe, direto na resolução, né, em um espaço seguro, que só vai ser acessível para outras pessoas da minha empresa, colocando aqui, por exemplo, precisamos entender o impacto disso. E a partir da semana que vem, vai ser possível também marcar alguém aqui. Essa pessoa vai ser avisada por e-mail, né? Então, a gente começa a abrir um espaço de discussão, de novo, segmentado para cada empresa, né? Para que a adequação a essa norma possa começar aqui dentro da plataforma. Tem mais novidades, inclusive, que a gente está para divulgar sobre a adequação à norma, que eu vou falar logo mais para vocês. Outra forma de acompanhar o que está acontecendo aqui no OK Compliance é pelo nosso calendário. Então, esse calendário mostra para a gente todas as normas que vão entrar em vigor, né, todos os prazos para entregas de documento. Então, aqui eu estou vendo alguns CADOCs do Banco Central, por exemplo, né, e isso garante que a equipe não perca nenhum prazo, né, não perca nenhuma entrega. E, por fim, essas novidades chegam todas por e-mail para os clientes, já filtradas e organizadas, né, para facilitar ainda mais o acompanhamento. E quando há dúvidas sobre como se adequar a uma norma, né, sobre se aquela norma vai se aplicar ali numa data específica a um produto novo que está sendo lançado, quais são os critérios, como preencher um formulário que aquela norma especifica, a gente tem um canal direto de contato com os especialistas, os mesmos que criam esse conteúdo todo, analisam as novidades, né? Isso dá uma segurança muito grande para as equipes de compliance, porque são assuntos muito diversos, nem sempre a gente tem todo esse conhecimento dentro de casa. Então, a gente a gente consegue trazer esse conteúdo todo das normas, o que está acontecendo aqui para a plataforma, complementar com conteúdo educativo, com cursos, com vídeos, com artigos, trazer esses insights automáticos da inteligência artificial bem rápidos e ainda dar esse suporte com os especialistas que têm esse contexto todo adicional de mercado para ajudar a gente nas dúvidas mais difíceis. Muito bem. Agora, eu quero mostrar para vocês bem rapidinho o que vai sair nas próximas semanas, né? Quais são as novas funcionalidades nas quais a gente está trabalhando. A gente está expandindo o OK Compliance para cuidar cada vez mais também da parte da adequação, né? Da parte da adequação e da parte interna. Então, nosso roadmap inclui ouvidoria, due diligence, documentos internos, mapeamento de riscos, e a gente está começando nessas próximas semanas com a parte da adequação de normas. Então, nessa mesma visão que a gente tem hoje da norma,
a gente vai ter uma opção aqui de adequação, né? E aqui eu consigo criar tarefas para os gestores das áreas avaliarem se as áreas estão aderentes ou não àquela norma. Então, o próprio Key Compliance já está me sugerindo aqui algumas ações importantes nessa norma. Eu vou escolher uma delas que me interessou bastante para acelerar o meu trabalho. Então, ao clicar nessa recomendação aqui, né, de ação necessária para a gente tomar dentro da empresa para se adequar à norma, ele já vai criar uma tarefa nova para mim. E a área ela já vai me sugerir aqui qual que é a área responsável, né, que eu cadastrei na minha empresa. Cada empresa pode ter as suas áreas responsáveis. Vai me sugerir um título, uma descrição um pouquinho mais elaborada dessa ação, né, dessa atividade de avaliação, e um prazo também. Eu vou revisar esse conteúdo, né? E, quando eu estiver satisfeito, vou enviar para a área responsável. Então, prontinho, está criado. Aqui eu tenho o histórico de atribuição, né? Então, no dia... a data está errada aqui, mas no dia 21/5 foi encaminhado para a área responsável. E agora, eu como gestor, Bruno Rodrigues, já encaminhei essa avaliação para a área responsável. Agora vamos ver como é que fica lá quando a área responsável acessar o OK Compliance. Eu vou clicar aqui no usuário para mudar para o perfil da Alice. Então, a Alice, como gestora de área, como colaboradora da empresa, que não é da equipe de compliance, né, não está envolvida nesse detalhe todo, ela vai ter um painel de tarefas com as coisas que foram atribuídas de compliance aqui para ela resolver. E nessa listinha aqui, está aparecendo aquela tarefa que a gente acabou de criar, definição do modelo de negócios. Vocês veem que essa tarefa ela já está vinculada à norma original que deu origem a essa demanda, né? Essa demanda de compliance. Aqui eu consigo, clicando nesse link, a Alice consegue já ler mais detalhes sobre essa norma, entender melhor ela. E aqui ela já tem a oportunidade de responder, né? Então, a mudança normativa se aplica? Digamos que sim, se aplica, isso afeta a minha empresa. Eu tenho comentários opcionais que eu não vou preencher, eu estou satisfeito só em dizer que se aplica. Entrou para o histórico a Alice já fazendo essa avaliação, e agora eu tenho que dizer se eu estou aderente, né? Se a empresa está aderente. Digamos que não está aderente, né? E a Alice vai colocar aqui os comentários dela e já pedir pela criação de um projeto de adequação para o sistema, né? Para o OK Compliance. Vai salvar e enviar, pronto, né? Foi uma resposta para o gestor de compliance, para a área de compliance, dizendo, ó, se aplica, não estamos aderentes, e agora começa a fase de adequação já com um projetinho criado aqui dentro da plataforma. E esses projetos, a gente pode ver eles por aqui, são projetos que podem estar ligados a normas ou podem estar ligados a outras tarefas de compliance também, projetos internos de compliance de qualquer tipo, né? Todos eles vão enviar os alertas de tarefas pendentes, vão mostrar os dashboards para a gente de progresso. Então, é um lugar bastante conveniente e fácil de usar para a gente centralizar esses projetos de compliance. E eu vejo que esse projeto está iniciado, né? Está pendente, o progresso dele ainda é 0. E entrando nele, eu tenho toda a visão gerencial, né? Quando que ele foi iniciado, qual que é o prazo dele, quem que é o gestor, qual, de novo, é a norma, né? Qual que é a divulgação que deu origem, se houver, a esse projeto. E aqui eu vou começar a criar as tarefas e envolver as pessoas da equipe, né? Seja da minha equipe, né? Da equipe da Alice, no caso, seja de outras equipes, seja o próprio gestor de compliance, o analista de compliance que precisa ajudar em algo. E a gente vai acompanhando a evolução dessa adequação aqui pela plataforma. Então, são essas novidades que a gente vai ter na plataforma nas próximas semanas e nos próximos meses, né, muitos recursos novos para as operações de compliance se aproveitarem ao máximo dessa inteligência artificial que a gente criou e dessa plataforma. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e Alice, é com você. Muito obrigada, Bruno. É uma plataforma riquíssima, que tem trazido muitos benefícios para nós. Pessoal, ficou alguma dúvida? Se quiserem mandar aqui no chat para a gente. Eu acredito que não, né? Então, muito obrigada, Bruno. Muito obrigada, Daniele, pela presença, pelo conhecimento compartilhado. Então, pessoal, chegamos ao final do nosso webinar.
Eu compartilhei aqui com vocês o link do perfil do LinkedIn, tanto da Daniele quanto do Bruno. Fiquem à vontade para criar conexões com eles. Compartilhei aqui com vocês também o contato da OK. Então, caso tenha ficado alguma dúvida, mandem um e-mail para a gente, que a gente vai responder para vocês, tá bom? Esperamos que tenham aproveitado ao máximo. Caso tenha ficado alguma dúvida, como eu já falei, mandem um e-mail e tenham todos uma excelente noite. Muito obrigada. Tchau, tchau.